Muito bem, a gente ao vivo aqui pelo YouTube do Coutinho Mais, recebendo o grande mestre da educação física, conhece tudo da educação, é um prazer receber para falar sobre o lúdico no esporte educacional, esse grande nome, esse grande professor João Batista Freire, sem sombra de dúvidas, um dos pesquisadores mais respeitados do Brasil, uma referência quando se fala em educação. Seja muito bem-vindo, viu, professor João Freire? Muito obrigado pela sua participação aqui no Curtindo Mais. Obrigado. Muito bom tê-lo aqui. Muito bom ter você aqui para bater um papo conosco sobre educação, sobre o lúdico, junto com outras duas grandes personalidades no que diz respeito à educação, que é o professor doutor Gustavo Cavalheiro. Tudo bom, Gustavo? Boa tarde, Curti. Boa tarde, Marcelo, professor João. Grande honra recebê-lo aqui para a gente poder conversar um pouco mais sobre educação e vamos falar um pouco mais sobre possibilidades e sobre as questões que nesse momento são tão urgentes, né? Sem dúvida. Falar também com o grande Marcelo, que já teve o prazer de falar conosco aqui pelo Curtindo Mais entrando nessa seara de um programa repleto, sempre numa série onde a gente fala com a entrevista sobre educação, sobre gestão empresarial, sobre o esporte, sobre o lúdico, sobre cooperação, entre tantas outras coisas que só faz fortalecer quem acompanha o Curtindo Mais. Tudo bom, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. É uma grande honra estar aqui com essas estrelas, essa constelação da educação. Meu querido e grande amigo João Batista Freire, fonte de inspiração, apelidado de mestre dos magos por mim. É uma honra muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Gustavo, meu grande irmão, amigo de fé, irmão camarada, Erasmo Carlos Paulista. Muito bom. E para você que acompanha o Curtindo Mais, também seja bem-vindo. Meu boa tarde a todos para você que acompanha a gente aqui no Curtindo Mais. O Ronivaldo já está presente, tem o Lado a Lado com a Manu, tem Josiane, tem o Emerson Ribeiro, o Carlos Michael, o Ricardo Oliveira e tantos outros presentes aqui. Vocês sintam-se à vontade. Quiser fazer uma pergunta relacionada à educação, lúdico no esporte, o canal também é para vocês. Eu já peço para você, grande mestre João Freire, para falar um pouco para quem não te conhece, né, se é que alguém não conhece você, porque é uma grande referência, um ícone, mas para falar um pouco da sua carreira ao longo dos anos, como professor da Unicamp, como da USP, entre outras universidades. Conta um pouquinho quem que é o grande mestre João Freire. Olha, a gente, no programa, né, a vida da gente, né, não tem... Só quem tem plano para a vida da gente são os pais, às vezes, né? O pai diz, eu quero que meu filho seja uma pessoa de bem, quero que meu filho seja engenheiro, quero que meu filho faça faculdade, quero que meu filho... Então, só que para o bem ou para o mal, isso não se cumpre, né? Geralmente, aqueles filhos que cumprem o plano traçado por seus pais não se dão bem. Pode até ter títulos, pode ter dinheiro, mas não se dão bem como pessoas realizadas. Não se sentem bem em ser um protótipo, né? Gerado pelos planos dos pais, da família, cumpridores dessa coisa traçada desde o começo da vida. No meu caso, não aconteceu nada disso. A coisa que meus pais queriam é que eu fosse decente, né? Que eu fosse honesto. E a vida foi me levando, né? Como dizia o Paulinho da Viola, vocês lembram daquela música de Paulinho da Viola? Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar, né? Paulinho da Viola é um dos maiores pensadores da história do Brasil. Né? Um grande pensador. Ele musicou a filosofia. Paulinho da Viola é uma pessoa sui generis, ele conseguiu musicar a filosofia. Toda a filosofia mundial seria melhor se fosse musicada, como a do Paulinho da Viola. E aí eu fui levando, né? Porque menino que nasce muito pobre, né? Tem que trabalhar desde cedo, né? E comecei a trabalhar, tinha 14 anos de idade. Então, eu precisava ganhar, na verdade, a gente chamava isso de ganhar a vida, né? Então, não dava para os pais pagarem estudos, nada disso. Se quisesse estudar, quisesse ter roupa e tal, tinha que ganhar dinheiro. Então, desde cedo eu comecei a trabalhar. E nos meus
nos meus planos, né, tão provisórios, eu queria ter um emprego que pagasse bem. Quem vive muito tempo com pobreza, geralmente tem projeto de sair da pobreza. Era comum lá onde eu me criei os meninos dizerem que iam ser ricos. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser rico, né? Todos nós falamos isso. Ou eu quero ser jogador de futebol, que correspondia a ser rico. Então, eu jogava bola todo o tempo disponível na minha vida, e eu queria... Eu morava em Santos, então imagina Santos no tempo do Pelé, né? Comia, bebia e dormia futebol, né? Via jogos do Santos o tempo todo. Ia ser jogador de futebol, porque além das glórias, tinha dinheiro. Só que eu tive que trabalhar, fui mexer com banco, né? Trabalhar com banco, Cipói, depois fazer contabilidade, fui trabalhar em escritório de contabilidade, trabalhei em fábrica, fui fazer administração de empresas na faculdade, no tempo da ditadura, isso, né? E o ambiente era muito carregado na faculdade naquele tempo, né? Então, a gente tinha medo de tudo depois que chegou o AI-5. Até que, acho que por falta de ar para respirar, onde eu trabalhava, onde eu estudava, eu larguei tudo e fui fazer educação física. Deu uma louca, assim. Para mim, fazer educação física significava mais ou menos assim. Eu não tinha ideia de que fosse faculdade de educação física. Eu achava que eu indo para a faculdade de educação física, eu ia fazer o que eu gostava, que eu praticava esportes. Quando sobrava um tempo de trabalho, eu não só treinava, como eu competia, inclusive, no atletismo, né? Jogava futebol na várzea. Aí, na faculdade, para mim, parecia um grande lugar para fazer esportes. Era essa a ideia que eu tinha de educação física. E lá em Santo André, tinha uma faculdade, me matriculei lá, fiz vestibular. E, como eu precisava ganhar dinheiro para me sustentar, eu fui trabalhar. Aí eu consegui arrumar emprego num clube, São Bernardo, Volkswagen Clube, que era o clube maior da região. Fui o primeiro professor de lá. Então, eu pude ensinar a criança a fazer esporte. E tinha uma espécie de uma academia, uma sala que eu dava aula para adultos. Então, antes de existir a academia, eu dava aula para academia. Uma coisa muito maluca isso, né? Muito interessante. E aí eu fui entrando na profissão, né? E conheci, na época, a pessoa que me arrumou o primeiro emprego de educação física, eu julgo, foi uma das primeiras pessoas no Brasil que fez esporte educacional. O seu Marcelo Rossi. O José Rossi. O José Rossi foi um grande jogador de futebol do passado, do América do Rio, e foi negociado com um time francês, aprendeu a falar francês, e se tornou um socialista, voltou para o Brasil e montou um trabalho em São Bernardo do Campo, em vários campos de futebol de vários, onde ele ensinava, os auxiliares dele ensinavam as crianças o futebol. E o projeto chamava Bola nos Pés, Livro nas Mãos. Esse Zé Rossi era poeta também. E aí eu comecei a conviver com o seu Zé Rossi. Depois com um amigo meu, já falecido, o Oswaldo Terra, que me ensinava básico para dar aula de educação física, que é a faculdade de São mesmo. E aí eu fui sendo levado. E eu gostava de competição, gostava de alto nível, né? Queria ser técnico de alto nível. Né? Mas a vida foi levando a gente, eu tive que dar aula para muita gente, fui para a Prefeitura de São Bernardo, aí começaram dezenas de alunos, centenas de alunos, milhares de alunos, alunos de favela, alunos pobres, aí essa coisa de alto nível só não dava. Tinha que educar essa molecada. Aí eu me dividi entre treinar aqueles que competiam e todos que apareciam lá. Fui virando mais educador do que técnico, né? Então, as circunstâncias me fizeram me interessar mais pela educação do cidadão do que o esporte de alto nível. Mas eu nunca deixei o esporte de alto nível, né? Até hoje eu estou envolvido com gente do futebol, do atletismo, mais alto nível. Eu acho muito bonito o esporte de maneira geral. Eu gosto muito de ligar a televisão e ver competições de basquete, de vôlei, de futebol, de atletismo, né? E eu não acho isso incompatível com o esporte educacional. Eu só acho que os grandes capitalistas se apropriaram do esporte profissional, do esporte de alto nível,
Mas não quer dizer que por causa disso a gente vai abandoná-lo. Eu não permito que um empresário ganancioso roube de mim o futebol pelo qual sou apaixonado. Eu não vou abrir mão do futebol para esses caras, dizer, não, agora eu largo mão disso e fica para eles. De jeito nenhum. O esporte, o atletismo, o futebol, eles nasceram, eles se desenvolveram nos pés e nas mãos de gente trabalhadora, de gente pobre. Né? Por que a gente vai abrir mão disso? Nós temos que lutar para que isso seja educacional, para que também no alto nível a gente tenha a oportunidade de educar. Por exemplo, se eu pudesse falar o que eu gosto de falar no futebol de mais alto nível, eu teria mais poder de educar pessoas do que no chamado esporte educacional. Porque se eu falar 1 minuto lá, 1 milhão de pessoas me ouvem. Se eu falar 1 minuto no esporte educacional, 50 pessoas me ouvem. Pena que o pessoal do alto nível não fale sobre educação, com raras exceções. Hoje eu estava assistindo uma entrevista na CNN de um jogador, de um goleiro, falando sobre o Fernando Diniz. Assim, eu gosto do Fernando Diniz porque ele me reconhece como pessoa, e não só como goleiro, mas como pessoa. Nós, jogadores, eu, Daniel, a gente adora o Fernando porque o Fernando olha para a gente como seres humanos. Ele nos encaminha. Aí ele diz, a minha vida mudou depois que eu conheci o Fernando Diniz. Então, tem espaço para educar até no alto nível. Né? Tá bom? A trajetória, de maneira geral, é isso. Perfeito, muito bacana, muito legal. Gustavo, Marcelo, eu vou tocar, não sei se vocês sabem dessa curiosidade do grande João Freire, falando sobre essa questão da educação, você leva, independente do nível, se está em alto nível, se está em baixo nível, mas a preocupação de sempre levar a educação a quem precisa, independente da sua classe social. Então, eu entendo e tem uma experiência sua que é muito bacana para quem está ouvindo o programa, que foi marcante para você em São Bernardo do Campo, né, no centro esportivo que vocês chamavam de ELNE, é isso mesmo? Foram 7 anos ensinando para crianças, foram mais de 5.000 crianças e adolescentes, foi isso mesmo, professor? São Bernardo foi um fenômeno, sabe? Nos anos 70, desde 1969, 70, né, durante mais de 10 anos, São Bernardo viveu uma experiência que eu acredito que nunca nenhuma cidade do Brasil viveu. Atletismo, a cidade tinha mais ou menos 220 mil habitantes na época. Né? E nesses 7 anos aí que você mencionou, somando o atletismo, que é quem mais tinha alunos, paradamente, quem mais tinha alunos era o atletismo, onde eu e meus colegas trabalhávamos. Eu, Silvana, Otaviano, Thea, de José, vários professores. Né? Então, nós desenvolvemos cerca de 20 mil crianças e adolescentes numa cidade de 200 mil pessoas. Seria mais ou menos como o Rio de Janeiro envolver na iniciação desportiva 6 milhões e meio de crianças e adolescentes. Seria como São Paulo envolver... não, 6 milhões... Rio de Janeiro tem 6 milhões, né, e meio de habitantes. Seria 650 mil crianças e adolescentes. Né? Seria como São Paulo envolver 1 milhão e 100 mil crianças e adolescentes. Então, um país que envolvesse 10% da população, como o Brasil, né, seria 21 milhões de praticantes aprendendo esporte, crianças e adolescentes. Então, foi um fenômeno espetacular. E esse lugar chamava-se, onde a gente trabalhou, chamava-se ELNE, que era uma antiga fábrica de tecidos. Depois virou estádio de Videoclips, depois estádio Arthur da Costa Silva, em homenagem ao ditador, e depois estádio 1º de Maio, em homenagem aos trabalhadores. Né? São Bernardo é uma espécie de símbolo da emancipação dos trabalhadores. Esse estádio de Videoclips, ou da ELNE, foi onde foram realizadas as famosas assembleias dos metalúrgicos nas greves, né, do começo dos anos 1980, onde surgiram líderes trabalhistas importantes, entre eles o Lula.
Então, só o atletismo, na época, nesses 7 anos, chegou a ter 5 mil crianças e adolescentes. Era uma loucura. A gente dava aula para multidões, assim, né? Lógico que não 5 mil de uma vez. Durante 7 anos. E, inevitavelmente, daí saiu, inclusive, o alto nível. Né? Os atletas de seleção, todas as seleções brasileiras tinham atletas do São Bernardo do Campo. Só que a gente não fez só o atletismo, porque a maior clientela nossa vinha de uma favela muito grande. E eles ficavam lá, eles faziam as aulas deles e continuavam por lá. Aí nós começamos a criar ocupações para eles. Então, além do atletismo, né, que a gente foi aprendendo a ensinar, porque a gente não sabia, estava entrando na faculdade, a gente criou teatro, coral, capoeira, festas populares, biblioteca, dança, né? Foi uma loucura. Então, a criança ou o adolescente que fazia atletismo fazia capoeira, fazia teatro, ou fazia atletismo, fazia coral, fazia festas populares. Então, virou um centro cultural. É uma fórmula que nunca mais foi repetida. Os centros esportivos não sacaram ainda. Então, você vai lá sei lá, para o Complexo do Alemão, tem lá um projeto de basquete. Não pode ser só basquete. Tem que ser basquete, tem que ser literatura, tem que ser funk, sabe? O jovem não é uma coisa só. O jovem está na fase da diversificação das coisas para poder depois ter um baú de recursos para seguir a sua vida com independência. E a gente fez isso em São Bernardo, mas fez intuitivamente. Porque eu não sabia teatro, eu só sabia um pouco de capoeira e esporte. Eu não sabia teatro, não sabia cantar, não sabia tocar, não sabia nada disso. E a gente fazia sem saber mesmo, pedia ajuda para quem pudesse ajudar. Então, São Bernardo viveu essa experiência de formar um centro cultural que nunca, infelizmente, não se repetiu mais no Brasil. E essa criançada não pagava nada, não se exigia deles absolutamente nada, nem o exame médico. Nós trabalhamos no risco, ganhávamos um salário. Eu lembro que eu ganhava um salário, e traduzido em dinheiro de hoje, seria uns R$2.000 a R$2.500 por mês. O maior salário que você ganha lá. E tinha uma força ideológica de trabalho muito grande. Mas é claro que a gente vivia, comecei em 71, 71 foi o ano das grandes torturas, dos exílios, das mortes, né, durante a ditadura. Então, o fervor ideológico de quem era contra a ditadura dava força para fazer qualquer coisa, para trabalhar 12, 14, 18 horas por dia. A gente não cansava nunca. Né? E o lugar que eu comecei a trabalhar, tem uma pessoa dizendo que o ginásio municipal está abandonado, eu tenho uma foto até hoje do lugar que eu comecei a trabalhar. Era um estádio de atletismo abandonado, uma reta de uns 80 metros e um capinzal no meio do mato, assim, umas trilhas. A gente trabalhava no meio do mato, trabalhava ali naquela retinha, assim, no cimento. Né? Não tinha instalação para trabalhar. Era nós e o mundo. Só que tinha fervor ideológico, a gente tinha vontade de fazer, não trabalhava só pelo dinheiro. Eu, durante uns 7 anos da minha vida, não trabalhei por dinheiro. Trabalhei como se tivesse uma guerrilha. Na verdade, uma preocupação, perdão, professor, talvez porque você tinha já uma ideologia de não se preocupar apenas com uma questão educacional, de formação no esporte, mas sim a formação de cidadãos vencedores, seja no esporte, seja na música, que nem você colocou, seja numa capoeira. Eu acho que é isso que falta também nos centros esportivos, principalmente até o começo da década de 90, depois daí para frente, aí descambou de vez, aí faltou patrocinador, faltou pessoas que tivessem interesse em levar o esporte ou levar alguma arte, mas levar o lúdico para criança e adolescente sair da criminalidade, por exemplo, para a gente situar. E faltou isso porque não tinham pessoas como o João Freire que fazia isso por uma questão ideológica, não somente por causa de dinheiro. É isso que eu compreendo aqui. Eu sempre recomendo aí para os meus alunos, né, que estão se formando em educação física, que não tenho nenhum projeto de ganhar muito dinheiro, de trabalhar pelo máximo de dinheiro, quando está começando a trabalhar. Você tem que investir
Na faculdade, você tem uma simulação de prática. Você está fazendo teoria na faculdade. Quando você sai da faculdade, você não sabe dar aula. Você vai aprender a dar aula usando as coisas que aprendeu na faculdade e experimentando na prática. Aí vem a segunda parte da aprendizagem. Você leva anos para aprender. Você tem que fazer um investimento. No meu caso, eu fiz um investimento num projeto social que representou, provavelmente, o nascimento do que se chama hoje de esporte educacional no Brasil. Isso não existia na época, não se falava disso. Nós inventamos isso, né, tendo como berço esse senhor que eu mencionei, que é o seu José Rossi, já falecido. No começo dos anos 70, se pisasse fora da curva, você tomava, porque era ditadura, você era perseguido por qualquer coisa, né? Todo mundo morria de medo. O estádio nosso, da Vila Euclides, passou a chamar Estádio Costa e Silva. Tinha um busto lá na entrada do ditador do Costa e Silva, do general. Eu e meus amigos, professores lá no centro, a gente saía no fim da tarde, quando terminava o trabalho, a gente olhava para um lado, para o outro, com o maior medo. Não tinha ninguém, você dava uma cuspida no general e depois ia para casa, né? Com a ideia, pelo menos eu me vinguei. Mas eu escrevia em 2 jornais na época sobre esporte. E eu me arriscava a falar do tempo, da sociedade, mas cheguei a ter problemas. Um militar me procurou lá, um tenente, que queria engrossar comigo, com umas coisas que eu escrevi. Foi complicado escorregar daquilo ali. Então, era uma vida complicada na época. Mas, por outro lado, a gente queria sair da ditadura. Então, quando ela terminou, eu tinha dado aula para milhares de pessoas. E essas milhares de pessoas, todos tinham pelo menos uma semente de democracia, né? Porque a gente ensinava a viver em democracia. As coisas eram discutidas, as coisas não eram impostas, né? Eles viviam um ambiente cultural rico. Isso deixou uma herança para eles viverem numa sociedade bem melhor, uma sociedade democrática, né? E isso prosperou, porque mesmo com o que a gente está vendo hoje, essas ameaças todas à democracia, essas manifestações horríveis de autoritarismo que a gente está vivendo, provavelmente a democracia vai vencer. Vai vencer isso, né? E nós vamos sair dessa fase da pandemia e desse período, né, fortalecidos. Acredito que, por mais que a gente leve pancada aqui e ali, nós continuaremos a amadurecer a nossa democracia. Maravilha. Você está acompanhando aqui no Curtindo Mais a entrevista com esse mestre, o grande João Freire, João Batista Freire, um grande mestre, um ícone na educação, com o Gustavo Cavaleiro, com o Marcelo Cofebol. Ele é o Marcelo Soares, é Cofebol, que nós vamos falar daqui a pouco sobre a relação do lúdico na educação, também na educação física. Eu vou abrir agora para o Gustavo e para o Marcelo fazer uma pergunta também para o professor, e convidando você que participa conosco aqui, acompanhando no Curtindo Mais, aproveita, já faça a sua inscrição, fique ligado nas novidades, tem sempre uma entrevista boa, sempre uma entrevista que vai colaborar, vai cooperar e que você também vai poder participar conosco. Então, você manda a sua pergunta, na medida do possível, eu faço a pergunta para quem você quiser aqui, ou para mim, ou para o Marcelo, ou para o Gustavo, ou para o grande mestre João Freire, e tem muita pergunta chegando aqui, mas eu vou, como combinado, o Gustavo faz uma pergunta para o grande mestre, depois eu falo de 2 convidados aqui, agradecendo aqui a Roberta Brasil, está mandando aqui para a gente, o Luciano, o Marcos VC, o Ricardo Cavaleiro, o grande Gilberto Cavaleiro, enfim, todo mundo participando conosco, a gente vai levar a pergunta aqui de acordo com a programação, mas, Gustavo, a bola é sua, meu amigo. Vamos lá. Mato no peito, vamos sair distribuindo aqui, vamos lá. Professor, eu tenho acompanhado há algum tempo nas instituições de ensino superior privadas um grande esforço, uma grande busca em novos processos de aprendizagem, novas técnicas, novas formas para fazer com que a compreensão se dê realmente para os alunos. Isso, né, falando no nível superior, mas eu acho que também passa no ensino médio, na educação infantil também. E aí, minha grande dúvida é que nos últimos anos, muitos dos projetos educacionais, os programas
dos cursos tem buscado maneiras como fazer cursos com os professores, workshops sobre gamificação de aula, trazer novas formas não conteudistas, de passar o conteúdo de uma forma um pouco mais lúdica. Como que o senhor enxerga isso, essa mudança? É uma mudança benéfica? É uma mudança que está trazendo um outro jeito de a gente enxergar e abandonar de vez só aquela coisa travada do conteudismo e de acumular conteúdo sem ter uma prática, sem ter uma vivência nos projetos? Como o senhor acha isso? Você está falando especificamente da formação de professores? Das profissões, porque a gente pega, por exemplo, nas universidades, cada vez mais as aulas têm que ser gamificadas, tem que ter técnicas, então, introdução de elementos como cartas, introdução de outros elementos também para fazer com que esses conteúdos sejam captados e aprendidos de forma um pouco mais livres, um pouco mais não tão formais quanto apostilas, leituras em grande escala, e que acaba sendo só um acúmulo de conteúdo, né? Um dos elementos mais importantes em qualquer aprendizagem é a atenção. Nenhum de vocês, ninguém que está aqui assistindo essa transmissão, aprendeu alguma coisa na vida, desde o começo da vida, se não estivesse prestando atenção na coisa. Então, pode ser o meu neto, que tem 1 ano de idade, pode ser você, Gustavo, né? Pegando 2 casos extremos, tanto ele quanto você só aprenderão aquilo que lhes chamar a atenção. Uhum. Então, quando nós vamos dar aula, uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender a fazer é chamar a atenção do aluno. Se não chamar a atenção dele, a gente cansa de ver esses filmes de adolescentes aí. O americano gosta de fazer filme de adolescente. O professor está lá falando e eles estão lá na classe, cada um fazendo uma coisa diferente da outra, conversando, passando mensagem, né? Por quê? Porque o que está sendo dito pelo professor não chamou a atenção deles. Eu estou lendo terminando de ler a autobiografia do Jô Soares, e ele fala muito do Chico Anísio. E ele mostra que ele e o Chico Anísio tinham estilos muito diferentes. Ele foi um cômico de coisas curtas, flash, pá, 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 né? Então ele prendia a atenção jogando aquelas coisas de repente, aquelas frases rápidas dele, né? Ele tinha um humor muito, muito ágil e muito engraçado, né? E o Chico Anísio foi um dos maiores comediantes do mundo, né? Ele contava casos. Qualquer personagem dele ficava uma vida falando. E também prendia atenção. Ele era um contador de casos. Esse pessoal que aprende a contar história para criança, faz contação de história, eles conseguem ficar 10, 15 minutos, 20 minutos contando história para a criança e a criança não deixa de prestar atenção. Agora, quando a gente vai dar aula para a moçada, eu vou dar aula para uma criança de 7 anos, ou vou dar aula para o adolescente de 17, ou para o universitário de 23, eu tenho que me mancar, caramba. Com quem que eu estou falando? Eu sou sempre igual? O aluno é sempre o mesmo? Claro que não é. O que é que causaria interesse naquilo que eu tenho que ensinar uma criança de 7? O que é que causaria interesse para um aluno de 23? Aí os professores resolvem o problema muito fácil. É problema do aluno aprender. Eu dou a matéria e ele aprende se quiser. Aqueles professores ridículos de cálculo, faculdade de engenharia. O grande trunfo deles é chegar no final do ano, reprovei 70% da classe. Ele fracassou em 70% dos casos. Ele é um fracassado. Veja, eu sou professor. A minha realização é ensinar. 70% dos meus alunos não aprenderem, eu sou um fracasso, eu tenho que mudar de profissão. Eu não sou um apresentador de problemas de cálculo, eu sou um professor de cálculo. O cara é tão ridículo e é pago para isso. Pago pela USP, pago pela Unicamp, pago pela Federal da Paraíba, pago pela
né, para as universidades mais bacanas do Brasil, para fazer uma merda dessa. Né? Como o Marcelo vai ensinar corfebol lá para um grupo de formação de professores? Ele tem lá 35 professores querendo trabalhar com corfebol. Aí ele faz uma prova no final, 70% não conseguem aprender. Pô, o Marcelo é uma droga de professor. Tem que se bancar. O cara não percebeu o que é ser professor. Ele não conseguiu chamar atenção. Tem um filme francês, atual aí, que fala de uma escola cheia de problemas. Uma escola de refugiados, né, filhos de refugiados, árabes, africanos. Mora um garoto muito inteligente e diz assim, mas professor, por que o senhor não ensina uma coisa que tem a ver com a vida da gente? Caramba, o menino deu a dica para o professor. Você tem que ligar com a vida. O que é que liga meu neto à vida dele? É um barulho diferente, uma luz diferente, uma cor diferente. O que é que liga um aluno meu da Unicamp de 22 anos com a vida? É eu falar de um esporte, eu falar de motricidade, né, de uma maneira que chame a atenção e ligue aquilo com alguma coisa que ele está vivendo na vida dele. Quer seja uma imaginação, quer seja um fato passado. Eu tenho que descobrir. Eu sou o especialista, eu sou o professor. Mas os caras não se mancam, os caras não percebem isso. Aí é um bando de fracassados. Os alunos fracassam e eles também fracassam. E nós temos um sistema de ensino fracassado, porque se nós ficamos 12 anos sentados em bancos escolares, 4 horas por dia, 200 dias por ano, 12 anos, 9.600 horas, para aprender português, matemática, geografia, história e ciência. O que a gente sabe disso? O que vocês sabem de química? O que vocês sabem de matemática? 12 anos. Pega a bolinha de gude, peão, e fica treinando o peão 9.600 horas para ver o que acontece. Vocês viram campeões do mundo de peão. Treina futebol. O Messi não treinou 9.600 horas para ser o gênio que ele é. Eu treinei pelo menos umas 4.000 horas de matemática. Eu não sei nada de matemática, mas que droga de ensino foi essa? Os caras não sabiam ensinar, porque senão eu teria aprendido. Quando eu vou ensinar a criança, eu tenho que virar criança. Eu tenho que falar com criança. A criança, é impossível para ela virar adulta. Se eu virar criança, eu não sou falso. Mas se a criança virar adulta, ela é falsa. É eu que tenho que virar criança. Eu que tenho que falar a linguagem de quem está aqui escutando isso aqui. Se eu falar assim, ó, vou dar um exemplo. Eu sento aqui e fico assim parado. Eu acho que se a gente vai ensinar, a gente tem que primeiro chamar atenção. E a atenção é um componente essencial da pedagogia. As teorias mostram. As pessoas não prestam atenção, não vão prestar atenção. É diferente de eu falar assim, olha, se eu quiser ensinar, eu tenho que chamar atenção, caramba. Porque se eu não chamar a atenção do aluno, se eu não respeitar o aluno como ele é, claro que ele não vai aprender. Essa segunda maneira, o pessoal presta atenção. Né? E, então, ensinar é uma técnica, é uma ciência e é uma arte. Não devia estar ensinando gente que não sabe ensinar. A maioria dos professores que eu tive não sabiam ensinar. Por exemplo, eu sei bastante sobre teoria piagetiana. Mas não é porque a teoria piagetiana colou em mim, porque eu me apaixonei por ela, por um milagre. É porque o professor que me ensinava era muito bom. Um cara chamado Lino de Macedo. O cara é muito bom professor. Ele sabe muito de Piaget, mas não é por isso que eu aprendi. Eu aprendi muito sobre Piaget porque ele sabe ensinar muito bem. E ele não estava lá se apresentando para mim como especialista de Piaget, mas como um professor da teoria piagetiana. É diferente ser especialista na coisa e ser professor da coisa. Eu sou especialista em ensinar. Não preciso ser especialista em basquetebol. Eu fui técnico de hóquei sobre patins e eu tive o melhor time juvenil do Brasil. Eu não sei nem patinar.
Não sei nem patinar. Eu nunca tinha visto um jogo na minha vida. Foi o melhor time do Brasil. Eu sei ensinar, eu sou um bom professor. Muito bom. Ô, professor, tem pergunta chegando aqui. Antes da sua, Marcelo, se me permite, tem muita gente participando aqui, agradecendo mais uma vez. Se não se inscreveu, se inscreve aí no canal do Curtindo Mais. Eu conto com a sua presença aqui também conosco, no canal também do João Freire. Vale a pena conhecer o canal do professor. E, olha, tem perguntas chegando aqui. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, ó, que é muito bacana aqui. Quer ver? Olha, está subindo, porque tem muita coisa, está subindo toda hora a pergunta aqui. Isso é muito bom. A Roberta Freire, a Roberta Brasil, perdão, João Freire, faz essa pergunta aqui, ó. Temos uma questão de gênero também hoje em dia no vôlei, basquete, futebol. A iniciativa privada investe mais em times masculinos? Pior que não é só iniciativa privada, né? A sociedade que domina é a famosa sociedade do macho branco peludo, né? Ela investe mais no homem branco do que na mulher, branca ou negra, investe mais no branco do que no negro, investe mais no adulto do que na criança, né? No chamado normal do que no deficiente, mais no europeu do que no latino-americano. A mulher ela é tratada por essa raça aí que domina a sociedade como inferior, né? Então, a Marta, por exemplo, ela ganhou 6 vezes o título de melhor do mundo. Pô, só agora, o ano passado, que o Messi e o Cristiano Ronaldo conseguiram isso. Exato. Olha o que ganhou de dinheiro a Marta e o que ganha de dinheiro o Cristiano Ronaldo é o Messi. É um absurdo. Eu acho que, tirando o fato de que ela não foi campeã do mundo, o que a Marta ganhou de título é um absurdo. Olha o quanto que ela é falada e valorizada financeiramente, e os homens, né? O quanto são... Não é só no futebol, é em tudo. É em tudo. E outra coisa, esses caras que dominam, que fizeram o mundo chegar na pandemia completamente despreparados, vocês perceberam como nós chegamos a essa pandemia despreparados? Totalmente. Despreparados na saúde, em tudo. Nós educamos tudo errado, porque chegamos agora e ninguém sabe o que fazer. Não sabe o que fazer na quarentena. O que eu faço com o tempo? O que eu faço com o tempo que eu gostaria de ter? Nós não temos luva cirúrgica. Exato. Suficiente, não temos máscara suficiente, não temos nada. Não sabemos o que fazer com os alunos que estão em casa. Por quê? Porque a educação foi essa educação centrada nessa mentalidade machista patriarcal, né? Que só o homem branco que domina. E esses caras estão levando o mundo para o buraco. Uma das esperanças da gente é a mulher, né? O homem inteligente tem que reconhecer que se a mulher não se emancipar, também o homem está ferrado. Esses caras aí, que ficam aí, acha que ser homem é ficar coçando o saco, bancar o valente, pedir intervenção militar, esses palhaços aí, esses caras não percebem que eles são mais infelizes do que a maioria das pessoas que eles oprimem. São os coitados infelizes. Fingem que estão bem todos os dias. Se suicidam, se matam, se arrebentam, morrem de depressão, têm infarto todo dia. Por quê? Porque eles criaram uma sociedade insuportável. Eles estão sabendo desde 2007, olha, não estou exagerando, eles estão sabendo desde 2007 que nós teríamos uma grave pandemia até, no máximo, 2025. E eles não prepararam o mundo para isso. Né? Então, nós temos que mudar o modo de educar. E o lúdico, especialmente as disciplinas de educação física e a disciplina de artes, tem alguma coisa para ensinar agora para a gente. O resto é tudo mesmice. Sala de aula nunca vai ensinar. Eu vou repetir uma coisa aqui, eu não tenho medo nenhum de ofender ninguém de sala de aula. Porque o professor de sala de aula também sofre para burro. A sala de aula não vai ensinar. Não adianta me apontar exceções, porque o que vale aqui é a regra. O sistema de ensino que tranca os alunos em sala de aula não vai ensinar nada que preste para a gente ter um mundo melhor. A educação física tem uma coisa interessantíssima. Nós saímos da sala de aula. Nós mostramos que lá fora, ao ar livre, também se pode aprender e aprender coisas para a vida.
e não só coisas para a prova. Eu, professor de educação física, tenho a felicidade que o que eu ensino não é para cair na prova, é para cair na vida. Isso muda todo o vetor, né, dos currículos escolares. Currículos absolutamente medievais, absolutos. Muito bom, perfeito, professor. Curti só um pequenos pontos. Corroborando com o professor João Freire, a Marta não foi campeã mundial, nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo. Então a gente vê que também, né, eles também não deveriam ter, né, esse disparate de hipervalorização. Outro ponto também, antes de passar para o Marcelo, o professor, acho que o papel do professor ele é ser uma ponte, né, entre as pessoas e os conteúdos, né, a gente fez esse papel de ponte. Cada pessoa é uma ponte totalmente diferente que a gente tem que montar. E fechando essa sua intervenção no final, de falar que cai na vida, né? Eu sempre brinco quando eu estou em alguma sala de aula, algum elemento, e normalmente é algum elemento que não está nem na lousa, nem no slide, eu falo: opa, presta atenção que essa cai na vida e vale peso 2. Essa que cai na vida sempre vale peso 2. É isso aí. Muito bom, Gustavão. Boa intervenção. Marcelo, só pergunta para o professor, depois eu tenho algumas questões aqui para a gente seguir no lúdico, até porque trazer a pauta do lúdico aqui, que é muito importante as pessoas entenderem que dá para você fazer competição, dá para você colocar uma pessoa para ser um cidadão melhor de uma maneira lúdica, transformar a pessoa em cidadã que não vai chegar lá e só vão ser boas se eu competir para ganhar. Não, mas é para viver e para ter seus valores. Vamos lá, Marcelo. Boa tarde, amigos. Boa tarde, querido mestre dos magos, João Batista Freire, Rodrigo, meu amigo, meu Erasmo Carlos, amigo de fé, irmão camarada de São Paulo, Gustavo Cavalheiro, e a todos que estão aí prestigiando. Uma grande honra estar aqui hoje, dividindo, né, aprendendo com esse mestre, sugando tudo que a gente pode aí dele, né, conhecendo um pouquinho da intimidade, dessa enciclopédia que é o mestre João Batista. Antes de eu fazer as minhas eu quero fazer 3 perguntas, tá? Mas antes disso eu quero prestar uma homenagem a ele, porque João Batista Freire sempre foi fonte de inspiração do meu trabalho, enquanto professor de educação física, enquanto divulgador do corfebol brasileiro. E quando eu cheguei na Universidade Castelo Branco, eu estava muito voltado para o futebol. Eu queria trabalhar com o futebol. E quase ao término do curso é que eu tive o conhecimento do corfebol. E aí comecei a me apaixonei pelo corfebol, comecei a trabalhar com a modalidade. Mas eu fui conhecer a obra do professor João Batista Freire através das indicações do professor Manuel Tubino, que me orientava no meu TCC. E toda vez que eu tinha um questionamento, ele falava: você conhece o mestre Freire? E eu falava: conheço. Eu achando que era Paulo Freire, né? Eu conheço, eu não conhecia ainda, né? E aí eu comecei a estudar o João Batista Freire, né? Estudando o Paulo Freire. Então eu estudava Paulo Freire e chegava para conversar com o Manuel Tubino, e ele falava: não, meu filho, você está equivocado, você tem que estudar o João Batista Freire. Foi assim que eu comecei a me apaixonar pela obra do João Batista Freire. Então esse nome Freire é um nome mágico, é um nome que já tem muita cultura e sabedoria. Então, muito obrigado, professor João Batista Freire. As 3 perguntas que eu tenho para fazer são as seguintes. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da experiência do senhor na Caravana do Esporte, que eu acho que é um projeto sensacional, né? Eu vejo na sua página, na internet, os depoimentos de como é. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Gostaria também que o senhor falasse sobre essa divisão, que é a minha opinião, entre licenciatura e bacharelado. Assim que eu me formei, eu fui na Castelo Branco, foi uma das últimas turmas que não havia essa divisão entre licenciatura e bacharelado. E na minha opinião, eu vejo colegas, né,
ainda com muita dificuldade em fazer essa diferenciação, né? E o currículo também, né? As disciplinas, me parece que houve um enfraquecimento, vamos dizer assim. Quando eu digo enfraquecimento, é aspas. Eu vejo ainda colegas com muita dificuldade em que caminho seguir. E eu acho que ambas se complementam, embora eu não tenha vivenciado essa questão do bacharelado. Eu sou formado na licenciatura plena. E queria que o senhor falasse também um pouquinho daquela experiência que o senhor teve em Ladário com esse esporte, né, chamado Corfebol. São essas 3 perguntas. Eu só não entendi essa última de Ladário. Sim. A experiência que o senhor teve vivenciando o Corfebol em Ladário, lá em Mato Grosso, até que o senhor construiu uma cesta adaptada de Corfebol. Eu me lembro que o senhor publicou uma foto, até enviou para mim, eu coloco nas minhas palestras, uma foto muito interessante de uma cesta adaptada. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência no Caravana, do Corfebol lá em Ladário, e dessa questão da licenciatura e do bacharelado na formação do profissional de educação física. Antes, deixa eu agradecer a que tem tantas pessoas que estão fazendo comentários, e como elas são muito carinhosas aqui, né, eu queria chamar a atenção para as pessoas, né, que estão participando aqui, né, e, de alguma maneira, ajudam a gente, porque são pessoas muito bondosas, né, nos seus comentários. Nem precisariam ser, mas já que são, a gente agradece. E você falou do professor Tubino, né? Eu fui muito amigo pessoal do professor Tubino, ao ponto de, quando ia para o Rio de Janeiro, me hospedava na casa dele. Então, tenho muita saudade do professor Tubino, né? Foi, acho que, um dos grandes mestres na história da educação física brasileira. Quem conheceu o professor Tubino e teve o privilégio de conviver com ele, sabe o quanto que carregou para o resto da vida, né? Como conhecimento, de exemplos, né, que ele passava para a gente. Mas eu estou no Instituto Esporte e Educação, que promove o projeto Caravana do Esporte há 10 anos, lá junto com a Ana Moza. Inclusive, quarta-feira eu vou ter uma transmissão, né, que nós chamamos de live, né, junto com a Ana Moza e com o Zé Elias Proença, que é da seleção brasileira de vôlei feminino. Eu estou sempre com a Ana Moza, com várias pessoas ali do Instituto, e viajo muito com diversos deles para a caravana em vários lugares do Brasil. A caravana ela fica só 3 dias em cada lugar que vai. E ela está dividida em 6 períodos, né? 3 manhãs e 3 tardes. Cada período são cerca de 500 crianças distribuídas em 8 estações de esporte educacional, cinema e dança, música, tem todas umas 11 estações, né? Aí passam 500 crianças por período. A ideia do projeto Caravana é levar a todos os lugares do Brasil a mensagem de que se o esporte seguir certos princípios, ele será chamado de educacional e todos poderão praticá-lo. A gente tenta mostrar para os prefeitos, para as prefeituras, maneiras de tornar o esporte possível para todos, mesmo que seja o golfe. Então, para nós, tanto faz ser corfebol ou golfe. Né? Se chegar lá e não der para praticar corfebol do jeito A, a gente muda o corfebol, faz do jeito B. Se aumentar o aro, se precisar reduzir o aro, baixar, a gente faz tudo isso. Por quê? A gente respeita princípios como não podemos excluir ninguém. Todos que quiserem têm que poder participar. Nós temos que respeitar a diversidade cultural, biológica, qualquer diferença que as pessoas tenham entre elas,
nós temos que respeitar. Então, eu não posso chegar lá com o esporte e dizer, não, esse esporte é só para gente alta. No esporte educacional não tem direito de fazer isso. Já tem gente baixa, então o aro não vai ter 3,5 metros, vai ter 2 metros de altura, vai ter 1,80 m. A rede de voleibol vai ter 2 metros, vai ter 1,50 m, não importa. Para a criança é uma realização levantar a bola e bater por cima da rede. Para ter essa sensação, a gente vai baixar. Se eu estiver batendo corda e a criança não está errando, eu diminuo o ritmo da corda, especialmente para ela poder passar, para ela poder pular. Eu estou lá para que ela se sinta realizada. Então, o princípio da inclusão, o princípio do respeito à diversidade, da autonomia, de construir coletivamente as coisas, de ensinar mais do que o esporte, né? Aquela ideia também de que a criança não tem que virar esporte, o esporte é que tem que virar a criança. Então, isso são coisas básicas da caravana. Tentando, ao final de 3 dias de caravana, deixar na cidade a ideia de que esporte é uma coisa boa, uma coisa que não é só para o Cristiano Ronaldo, é para qualquer pessoa. Todos podemos entrar num campo e nos sentirmos Cristiano Ronaldo, nos sentirmos Ronaldinho Gaúcho. Na minha cabeça, quando eu joguei na várzea, futebol até com bastante idade, quando eu fazia um gol, eu era o Pelé, eu era o Ronaldinho, né? Porque o que vale ali é a minha fantasia. O esporte é real. Mais que uma simulação da realidade, ele é um tipo de realidade. Mas é aquela realidade que a gente chama de ficção, a gente chama de fantasia, né? Ali eu posso ser qualquer coisa. Olha que legal. Quando eu estou num ambiente lúdico, eu posso ser qualquer coisa. Eu estou brincando. Por que eu não posso fazer isso quando estou aprendendo matemática? Por que eu não posso? Eu sou uma criança. O que seria mais normal para mim, criança, com 8 anos de idade? Fazer de conta que estou aprendendo matemática, como o Monteiro Lobato, lá no Reinações de Narizinho, né? Chamava Matemática da Emília, o nome do livro dele, que ele deu para matemática. Ou sentado 4 horas por dia, sem poder me mexer, sem poder chorar, sem poder rir, sem poder falar, numa carteira escolar. É claro que eu sou mais criança, né? Agora, teoricamente falando, eu conseguiria ensinar mais uma criança, tratando-a como criança ou tratando-a não como adulto, como um prisioneiro. Eu tenho uma criança de 8 anos. Eu devo tratá-la como criança ou como um adulto prisioneiro? Não é um adulto qualquer, é um adulto prisioneiro. Se eu prender vocês 4 horas por dia, todos os dias, vocês vão me processar. Isso é tortura. Os vossos filhos são torturados todos os dias 4 horas. São salvos por alguns professores e professoras boas. E mesmo nesse ambiente torturante, ainda consegue fazer a coisa valer a pena. Né? Porque eu carreguei boas lembranças de algumas professoras. Mas não é justo isso. Né? Bom, isso foi uma pergunta. As outras eu já esqueci. Bom, do torcebol, né? Mas está respondido. Mas está do respondido. torcebol, que é a terceira. Professor, só o senhor já respondeu. Opa, para a gente, Marcelo, para a gente, o espírito que você prega no torcebol é o mesmo espírito com que a gente faz basquetebol, com que a gente faz voleibol. Sabe? Então, para nós, não tem diferença. Se você for um dia na caravana, você é uma pessoa que talvez um dia vá à caravana, você vai se sentir à vontade, porque vou lá fazer torcebol. Tá ótimo. Se quiser fazer golfe, eu tenho certeza que nas suas mãos o golfe será bom. Sim. Com sorte, o torcebol é o torcebol. Mas se você fosse professor de basquetebol, você faria exatamente a mesma coisa que faz com o torcebol, levando o basquetebol para todas as pessoas. O teu basquetebol seria cooperativo. Porque sabe que as pessoas estão aprendendo quando fazem torcebol? Eles não estão aprendendo torcebol, estão aprendendo Marcelo. Porque você materializa o torcebol, você encarna o torcebol. Então, eles levam para a vida, como você levou para o seu Divino, eles levam você.
Se você for uma droga no professor, o professor vai ser horrível, né? A gente leva a experiência que vive. Então, o professor de matemática, ele tem que aprender, se ele chama João, ele está ensinando João. João matemático, Marcelo matemático, Gustavo matemático, e assim por diante. O professor é muito mais importante do que a gente imagina. Tirando a mãe e, às vezes, o pai, depois são os professores. Nós temos que ter muito mais valor. Gustavo, você queria complementar? Pensando como a gente tem um processo aprisionado na escola, nas escolas, a gente parou de ensinar uma matéria, que é o recheio da forma, para ensinar uma disciplina. Olha o poder da palavra, né? Disciplinar alguém. Onde já se viu isso? Pois é. Eu te ensino a matéria, né? Eu te faz a ponte para o contato com o conteúdo que tem na matéria. Nunca disciplinar alguém para alguma coisa. A palavra disciplina, ela foi deturpada, né? Ela foi mudada. Sim. Ela foi mudada para coisa de engessamento, né? De repressão. Mas a origem da palavra... É a ordem, né? Disciplina ela é bonita. Vem de discípulo. Disciplina vem de discípulo. Discípulo do mestre era discípulo... disciplina era aquela coisa que o mestre ensinava para o discípulo. Os grandes mestres. Né? Só que ela foi perdendo tinha um ordenamento, né? Tinha a questão do ordenamento, de ordenar, né? De fazer o mestre transmitir para o seu discípulo até ele ser ordenado um mestre, né? Para poder passar para o outro. Mas alguém citou o Bruce Lee aqui? Essa ideia, né? De disciplinar nesse sentido bom, mas ela ganhou um sentido bom. Siga o seu mestre. E a questão também que eu não sei se vocês concordam também, professor João Freire, Gustavo, Marcelo, e quem acompanha a gente aqui pelo Curtindo Mais, nessa live super bacana, que é enriquecedora, é um prazer novamente poder ter você aqui participando. É que é raro também a gente encontrar profissional que entende fundo, e aí eu não estou falando somente do jogo, a gente fala do jogo, mas o jogo educacional, que ele não entende que isso, na verdade, pode ser feito de uma maneira lúdica, que nem você colocou, professor, que a gente aprende, a gente perde o nosso senso de ser criança no decorrer da nossa vida. A gente aprende lá na frente que fazer aquilo é coisa de criança. Você não teve infância, você já passou dessa fase. E a gente perde um pouco isso, e aí, com isso, perde a questão do lúdico, de poder aprender brincando. Você leva a brincadeira com uma seriedade, e não o contrário, não é que eu estou brincando com uma coisa que é séria, mas é brincando para eu aprender. Como é que você entende isso, professor, na questão de levar essa vivência da ludicidade para os seus alunos, ou para quem vê a gente aqui, que é professor e tem uma dúvida de como eu poder ensinar para um aluno algo que vai ser importante para a vida dele? Que nem você falou da química. Quem que sabe química, mas talvez se fosse aprendido de uma maneira lúdica, a pessoa ia lembrar, a criança ia lembrar lá na frente, na fase adulta, que misturar isso com isso causa isso. Assim, um dos grandes mestres da história do Brasil foi o Ariano Suassuna. Você entra no YouTube e muitas vezes você encontra os vídeos dele na seção de humor. Você põe humor, aparece Ariano Suassuna, e é filosofia. Por quê? Porque ele ensinava... O Mário Sérgio Cortella, vocês já repararam que a maioria das vezes que ele está falando aquelas coisas dele, ele está rindo, está contando coisas, fazendo graça, né? Sim. E não é porque ele está querendo fazer piada, é porque ele está gostando do que ele está fazendo. É porque ele está em estado de graça. Perfeito. Existem dois tipos de pessoas que não pecam. A criancinha muito pequena, até 1 ano, 2 anos de idade, né, que a moral vai chegar mesmo lá pelos 5, 6 anos, né? Começa a chegar. Mas o Marcelo tem filho pequeno, mas deve lembrar quando ele tinha 1 ano, até 2 anos, né? Você lembra que você ria dele? Você achava graça o dia inteiro dele. A gente dá risada com o nosso filho pequeno, com os sobrinhos, né, com os filhos dos amigos. O tempo todo a gente dá risada deles. E eles, nem 1 minuto, nem 1 segundo, eles tentam fazer piada. Nem um momento eles têm intenção de fazer graça. Eles apenas são engraçados, porque eles são inocentes.
eles estão em estado de graça. E o jogador, o brincalhão. Então, numa brincadeira, num esporte, quando você está envolvido dentro dela, aquilo que você faz não é pecado. Eu vou dar um exemplo radical. Na Copa de 1994, um dos grandes jogadores do mundo, e do Brasil e do mundo, era o Leonardo, lateral esquerdo do Brasil. Hoje é um grande dirigente esportivo, né? E numa disputa de bola, num jogo muito apertado com os norte-americanos, nas quartas de final, ele de repente vira e dá uma cotovelada. Né? Tabi Ramos. Pá! Fazia parte das regras, ele ser expulso, tudo bem, foi expulso, mas sem condená-lo, porque ele estava, naquele momento, agindo de maneira inocente. Ele estava tão... A gente conhecia a fundo, né, o Leonardo. Ele nunca foi uma pessoa que praticou maldades, ele era considerado o lado bom do futebol. Né? Ele se envolveu de tal maneira que ele fez aquilo. Então, o envolvimento dentro do jogo nos faz até fazer coisas danosas. Pelo mesmo motivo que aquela criancinha nos faz achar graça. É por uma total entrega ao mundo. Só que com os recursos do adulto, isso pode ser perigoso. E no caso da criança, pode ser perigoso também para ela, mas tem adulto protegendo. Mas é porque são dois momentos em que as pessoas se entregam muito fortemente. Claro que nas minhas mãos, do Gustavo, do Marcelo, né, nas aulas de educação física, a gente quer que os alunos se entreguem ao lúdico, mas nós estamos ali orientando, impedindo que haja algum dano. Mas eu sou testemunha de alunos da universidade, adultos, no meio de uma aula, fazendo uma brincadeira lá com o voleibol, saindo na porrada. E não é por maldade. É pelo envolvimento, faz aquilo inocentemente. Porque quem se entrega ao jogo é inocente. É um dos raros momentos em que você vive em estado de graça, tirando a religião lá, é um dos raros momentos que você faz a coisa de graça. Por isso, em estado de graça. Ninguém paga o Cristiano Ronaldo para chorar depois de fazer um gol decisivo. Sim. O salário dele, o contrato dele não está escrito assim, chore depois de um gol decisivo. Não está escrito isso. Né? Não está escrito lá que sei lá, Messi. Pega aí o jogador Messi, né? Se ele ganhasse uma Copa para a Argentina, Maradona foi campeão do mundo. Não estava escrito que ele quase morreu do coração quando ganhou a Copa do Mundo. Ele ganhou uma fortuna, mas não estava no contrato lá. Olha, tenha um pré-infarto, chore, beije seus colegas. Não está escrito isso. Isso é do jogo. Isso não é contratual. Isso é o humano da coisa. Isso é a dimensão lúdica da coisa. Sabe? E isso levado à educação seria revolucionário. Sair da sala de aula já é revolucionário. Nós, da educação física, sem querer, começamos uma revolução na educação quando não entramos na sala de aula. Tem colegas nossos pregando que a educação física, para ser valorizada, tem que ir para a sala de aula. Meu Deus do céu! Dorme numa banheira de gelo para ver se você começa a pensar. Não é possível a gente querer começar agora com... Começou em 1200 e pouco, então são 8 séculos. Começar agora com 8 séculos de atraso, o erro iniciado pelas outras disciplinas na Idade Média. Daqui a 800 anos a educação física vai falar, nós vamos ter que sair da sala de aula. Gente, nós já saímos. O Zé Pacheco, da Escola da Ponte, né, que hoje mora no Brasil, Escola da Ponte em Portugal, ele já saiu da sala de aula. Ele criou um nome do espaço, sem fronteiras, né, de conhecimento. Isso é revolucionário. Nós estamos na frente desde a metade do século XIX. Agora a gente vai voltar para a sala de aula. Nós temos que começar a pensar mais seriamente, mais filosoficamente, mais cientificamente o que é educação física
Nós nunca definimos, nós não sabemos o que é isso. Aí eu entro na questão do Marcelo, parar com essa palhaçada, essa bobagem de divisão, licenciatura, bacharelado. O pessoal nem sabe o que é bacharelado. O camarada se matricula, nem sabe. Quando termina o curso, ele sabe menos ainda o que é bacharelado. O sujeito faz bacharelado em química, não faz? Faz bacharelado em química. Depois, ele, dependendo de ter feito certas matérias pedagógicas, ele ganha licença para dar aula de química. Ele completa a licenciatura. Primeiro, ele fez o bacharelado. O que é bacharelado? É a formação no conhecimento da área. Qual é o conhecimento típico da área de química? Química. Qual é o conhecimento típico da área de física? Física. Qual é o conhecimento do bacharelado em matemática? Matemática. Qual é o conhecimento do bacharelado em educação física? Não sei. Cada um que faça o seu, que se vire. Ah, é fisiologia. Não, fisiologia lá da área biomédica. É biomecânica, não, isso é lá da física, da biologia. É nutrição, não é nutrição. É psicologia, não, psicologia lá da faculdade de psicologia. Eu quero saber o que é da educação física. Aí sim, aí eu posso fazer, aí eu sou a favor do bacharelado. Aí o Marcelo faz o bacharelado, aí ele faz também metodologia disso, daquilo, e pega a licença para dar aula se quiser. O diploma dele é para tudo. Por divisões políticas no Brasil, né, CBCE, CONFEP, etc., nós criamos um bacharelado porque a ala, conselhos, precisava de uma ala típica, fazer que nós formávamos um profissional. E aí fez o lobby do bacharelado. Eu conheço quem criou o bacharelado, conheço todos eles, aliás, que criaram o CONFEP, e criaram o bacharelado que serve mais a essa ideologia ligada aos conselhos, e a licenciatura serve mais a outra ideologia. Está errado, essa divisão está errada. Eu sou muito pequeno para dividir tanto. Né? Primeiro, vamos ver o que é a tal da educação física. Ninguém quer discutir isso. Por quê? Porque tem que estudar para fazer isso. Não é só fazer política. Tem que estudar. E esse tal de estudar é um problema. Dá um trabalho danado. Ninguém quer estudar. Ninguém quer estudar. Ó, tem que pegar... Né, tem gente que não sabe o que é isso aqui, ó. Né? Não é o povo que está aqui na sala, quem está aqui é porque tem boa vontade. Isso aqui, tem gente que se eu falar, aquele cara vai dizer, o que é isso? É um livro. Né? Esse livro também está aqui dentro. Ó. Se você não gosta do papel, está aqui, você pode baixar aqui, a maioria é de graça. Mas tem que ler. Você não pode ler coisas que demoram só 10 segundos. Tem coisa que demora 6 meses para ler. Você tem sabedoria, você tem que ler 6 meses, tem que estudar. Como é que você vai saber o que é bacharelado ou o que é educação física se você não estudou? Uma vez eu tive a ingrata insatisfação de dar no curso do bacharelado, dar um texto para os alunos lerem para a próxima aula, e o aluno me falou assim, você está pensando o quê, professor? Eu estou no bacharelado, eu não entrei aqui para ficar lendo o texto, eu entrei aqui para aprender práticas, para você ser um profissional. Você não vai ser um imbecil, não vai ser um profissional. Né? Vai comer grama até o fim da vida. Vai sofrer que nem um desgraçado, vão te pagar 8 pau, 10 pau por hora, e vai estar muito bem pago porque você não sabe nada. Sabe por que os caras ganham tão pouco? Né? No circuito por aí? Porque não sabe nada. Acho que uma academia vai pagar R$8 para o Marcelo? Agora? Não, porque ele não vai aceitar, ué. Porque tem quem pague mais. Tem quem pague mais. Ô, professor, essa questão do respeito entre o mestre e o aluno, tem uma pergunta aqui do Marcos que é para todo mundo, na verdade. Aí o Gustavo, professor também, doutor, Marcelo, eu também posso responder. Enfim, a televisão com suas novelas, programas ridículos, como o BBB, enfim, aqui no caso ele está dizendo que BBB é ridículo, não sei se algum de vocês gosta, eu particularmente não, mas enfim. Mas esses programas influenciam na educação dos alunos para com os mestres? Entra talvez um pouco nessa sua questão do... Porque as respostas dos alunos hoje, o Gustavo hoje está em sala de aula, por exemplo, está lidando muito com a parte da já pós-juventude, quem está se formando aí, pensando numa profissão,
e tem que lidar talvez com esses tipos de ego, ou talvez com essa falta do respeito que eu, por exemplo, eu tenho 43 anos e sempre tive o respeito com os meus mestres, sempre chamei as pessoas no qual eu escolhi como profissão. Hoje eu sou jornalista, mas sou publicitário, eu sou radialista, enfim, e sempre tive o respeito pelas pessoas que me ensinaram e o que me fizeram o que eu sou hoje. Tratava sempre como mestre. Oi, mestre, boa tarde, mestre. Ao mestre com carinho, eu sou do tempo romântico. Será até que ponto a televisão ou esses programas influenciam um certo comportamento de uma pessoa com os seus professores? Para mim, Curti, posso tocar essa? Vai, Rodrigo. Então, vai, Gustavo. Eu tenho acompanhado aí nesses meus 11 anos de docência no ensino superior. No começo sempre eu me fazia a pergunta, né? Quando algum aluno me fazia alguma pergunta que eu achava não pertinente ou não colocada ali, eu falava, nossa, mas né, eu me perguntava, eu falava assim, o que eu perguntaria para os meus professores? Eu faria esse tipo de pergunta para os meus professores, não em relação ao conteúdo, eu estou falando assim, a postura, como abordar, assim, os meus primeiros anos de docência foram um pouco chocantes, porque eu comecei a observar uma outra geração com outros costumes, outras formas, outras maneiras de abordar, de não... até você falou um pouco assim, de ter um pouco de soberba, um pouco, né, de prepotência, ou achar que tudo sabe porque leu no Wikipedia, porque leu em algum blog do sei lá quem, ouviu dizer alguma coisa assim. E aí eu comecei a entender qual é realmente o papel do professor, que é aquele da pessoa que inspira, né, que traz a inspiração, que traz a pessoa, que não é a pessoa o que puxa, mas é o que acompanha, o que encaminha, o que mostra os prós e contras de cada uma das posições e dá liberdade. Eu acho assim, a gente é libertário, a pessoa tem, vou ser até um pouco rude para falar, a pessoa tem a liberdade de ser estúpida, do jeito que ela quiser, todo mundo é livre. Mas eu acho que a gente tem que tentar abrir a maior quantidade de portas, mostrar todos os caminhos e mostrar sempre também as dificuldades e facilidades que tem. E livre-arbítrio é tudo, né? Eu tenho acompanhado isso, mas voltando à questão da televisão, do BBB, a gente está imerso na cultura midiática há quase 40 anos e a gente tem que saber lidar com isso e também saber fazer com que a pessoa pondere, a pessoa entenda quais são os pontos positivos e negativos em cada uma desses influenciadores, né? Hoje é o influenciador, eu acho importantíssimo, né? O papel, a pessoa se diz influenciadora, ela tem que ter uma extrema responsabilidade com o que ela fala, com o que ela faz, porque se ela está num papel de achar que ela influencia os outros, ela teria que ter um pouquinho mais de calma, humildade. Alguém colocou aqui nas perguntas, falou assim, um professor tem que ter muita humildade. E eu acho que está faltando um pouco nessas personalidades celebradas, midiáticas aqui, um pouquinho de humildade também. Perfeito, Gustavo. Eu estou travado na tela aí, mas eu estou ouvindo vocês, tá? Você está com uma cara bonita. Eu estou com você. Isso é importante. Uma pose boa. Perfeito, perfeito. Tem o Marcos está indicando aqui um filme que é muito bacana, que eu recomendo também, que é o Gênio Indomável. É muito bacana muito também essa relação de professor, né? Professor com aluno, a educação, a importância da educação, né? Professor, a gente está vivendo uma fase muito, muito complicada no que diz respeito à pandemia, né? Como você mesmo disse no começo também, que a gente não está preparado para a pandemia, não estávamos preparados para receber nenhum doente e por aí vai. Eu quero saber de você, até complementando um pouco do que o Gustavo também vivencia, que é a questão da relação, né? Que a gente está falando sobre educação dentro da sala de aula, o papel nesse ambiente coletivo do que a gente pode chamar de novo normal nos tempos de pós-Covid. Como é que você avalia isso? Olha, uma coisa é a pandemia que aconteceu aí pelo mundo. China, Itália, Espanha, Argentina, Chile, né?
Nos Estados Unidos foi um pouco estranho, porque começou com o presidente negando a letalidade do vírus. Aí, o sistema de saúde, vocês sabem, né? Nos Estados Unidos, o sistema de saúde deles é bastante precário. E aí eles foram pegos com as calças na mão e começou a morrer gente que não acabava mais. E até que eles caíram em si, fecharam o país, né? Estão fechando cada vez mais, e vão dar conta disso. Eles são competentes, e o presidente deles, por mais que tenha sido incompetente no início, começou a cair em si que a coisa era séria mesmo. No Brasil, é um caso sui generis. O Brasil é o único país, né, que se conhece que faz passeata a favor do vírus. Isso é inédito, isso vai ficar na história da humanidade. Os caras fazem passeata para defender o vírus. Nunca tinha visto um negócio desse. Nem eu. Né? Nem eu vi. Aliás, a gente viu, né? A gente viu um negócio desse, infelizmente. Na televisão. Agora, nesse momento no Brasil, a coisa mais importante não é Jair Bolsonaro, não é Sérgio Moro, não é Lula, né? Não é Ciro Gomes, não é STF, não é Congresso Nacional. A coisa mais importante nesse momento é o povo brasileiro. Se nós deixássemos todos se contaminarem, sabe quantos morreriam? Perto de 4 milhões de pessoas no tal do isolamento vertical. Se abandonasse. Todo mundo se contamina e os que sobrarem são imunes. 4 milhões morreriam. Desses 4 milhões, algumas das pessoas mais produtivas do Brasil morreriam. E algumas das pessoas mais importantes, mais legais, mais bondosas, mais produtivas do país, elas ou têm idade, ou elas têm insuficiência respiratória, cardíaca, ou elas têm diabetes, né? Elas têm algum problema de saúde. E elas morreriam todas. Então, nós viam todo mundo teria que estar junto nesse momento para proteger essa população, que morra o menor número possível de pessoas. Né? E o grande comandante disso teria que ser, sem dúvida alguma, o presidente da República. Ele é o chefe da nação. Nós somos o único país em que o chefe da nação faz campanha a favor do vírus. Ele faz campanha para mim, com 72 anos, morrer. Ele faz campanha para que minha mãe, com 97 anos, que está aqui do meu lado, morra. O que vocês acham que pensa uma pessoa que sabe que tem um presidente que quer que eu e minha mãe morramos? Como é que se sente uma pessoa assim? Ele não é a pessoa mais importante do Brasil. O povo brasileiro é o mais importante. Eu quero acordar amanhã e ver se realizado um milagre que junte Jair Bolsonaro com Dias Toffoli, com Rodrigo Maia, com Luiz Inácio Lula da Silva, com Ciro Gomes, numa reunião para ver o que a gente pode fazer para salvar o maior número possível de brasileiros. A coisa é muito séria. Nós estamos indo, no final de semana, para 30 mil mortos. Nós não vamos sair dessa pandemia como os outros países vão sair, como a Argentina vai sair. Nós vamos sair extremamente traumatizados. Traumatizados com espírito de culpa por ter permitido que milhares de brasileiros tenham morrido, sendo que poderiam ter sido salvos. Nós poderíamos ter, com boas atitudes, nós podemos ter salvado milhares e milhares de vidas. Eu tenho um vizinho aqui do lado cuja mãe está entubada no hospital. É justo isso? Não importa a idade da pessoa, não importa a sanidade da pessoa, não importa quem seja a pessoa. Todos são igualmente importantes. Todos são igualmente. Não existe uma pessoa mais importante que a outra. No Brasil e no mundo, todos são igualmente importantes. O meu pior inimigo, a pessoa que mais me odeia, eu não quero que contraia o vírus. Se contrair, eu vou fazer de tudo para ele se salvar. O que poderia ensinar essa nação a ser mais solidária, a sermos mais democráticos, seria todos nos termos unidos durante a pandemia, um objetivo único, salvar os brasileiros. Nós sairemos da pandemia um país engrandecido. E se a gente continuar desse jeito, nós vamos sair da pandemia com a sensação de que nós nos omitimos, nós deixamos morrer milhares e milhares de pessoas que poderiam estar vivas ao final da pandemia.
A gente não está fazendo. Isso é educação. Nós estamos dando aula de como não cuidar das pessoas durante a pandemia. O nosso presidente educação pode ser para o bem ou para o mal. Ele é o professor que está nos ensinando que seres humanos não valem absolutamente nada. Perfeito, professor. Isso é um crime. Isso é um crime. Vamos falar, é um crime. Agora vamos falar, voltando para a questão da educação, porque o assunto realmente... Isso é educação. Não, perfeito. Então, voltando para a questão da educação. A questão da educação, falando de pandemia, no caso de mudanças que a gente está vendo, e o que a gente vem sentindo do que chamamos de novo normal, com tudo isso que acontece, que não pode ser apagado, não pode ser esquecido. Afinal de contas, esses relatos que você está comentando aqui faz todo sentido e não pode simplesmente virar a página como se nada estivesse acontecendo. Agora, como diz no ditado, a vida tem que seguir sempre para frente, e como é que dá para seguir a vida do jeito que nós estamos vivendo hoje, com tanto descaso no que diz respeito à educação, e não é só por causa da pandemia, é por questões também de achar que a educação não é algo primordial para um país, como não é a saúde. Aí tem a pergunta do Gilberto Cavalheiro, que é uma pergunta que eu deixo aqui na tela para todo mundo ver também, que ele coloca para a gente aqui, que gostaria de fazer a pergunta aqui: o que vocês, pela experiência que todos acreditam que haverá mudança na forma de ensinar após a pandemia, como é que vai ser essa mudança, ao seu ver, professor, também ao Gustavo, que está sempre em sala de aula, ao Marcelo, que está sempre ligado aí, principalmente nas pessoas de classes mais baixas, com pessoas que estão sempre receosas na questão de como que será a minha vida após esse momento que estamos vivendo, que é a pandemia? Bom, vamos lá. Eu acho assim, eu vejo as pessoas mais... Elas precisam ser mais bem cuidadas, porque nós somos frágeis, né? Um bichinho que ninguém vê, que pode matar a qualquer momento qualquer um de nós. A gente tem que tomar mais cuidado com as pessoas. Tá? E a gente está sentindo falta do contato com as pessoas, com os amigos, né, dos parentes. Eu tenho um netinho fez 1 ano, sábado, eu tive que comemorar pela internet, né? Não é bom isso, né? Mas, por exemplo, no Instituto Spark de Educação, nós estamos aprendendo a lidar melhor com as tecnologias eletrônicas. A gente está aprendendo que, por exemplo, nós não podemos levar a caravana do esporte para todas as cidades do Brasil, fisicamente. Mas, virtualmente, a gente pode, sim, pode levar. E a gente está começando a fazer algo nesse sentido. E eu aprendi, durante a pandemia até agora, um monte de coisas desses recursos que o Rodrigo domina tão bem aí, né? Mas eu não sabia lidar com nada disso. Eu estou fazendo live, eu estou abrindo janela, fechando janela, gravando, faço edição de texto, estou fazendo de tudo. Isso acho que vai ajudar muito não sei como é que vai ser, mas acho que vai beneficiar bastante daqui para frente, chamado novo normal, né? Sei que vai ser normal. Né? Perfeito. Tem essa pergunta aí para complementar, professor, do Felipe Rocha, do Movimates, que ele coloca: boa tarde, professor João Freire, como o senhor vê essa comunicação digital no processo de ensino-aprendizagem? Que é o que você acabou de responder, né? Ter cada dia um aprendizado novo, uma fórmula que possa estar levando aí um conhecimento para quem recebe, mas também aquela necessidade, aquele desejo de poder estar aí junto com os alunos, junto com a nossa família, essa proximidade. Isso faz, sem sombra de dúvida, muita falta, independente do digital, né, professor? Então, a gente fala muito, eu acho importante o contato direto, o contato físico. Né? É bom estar em aula, né? Estar jogando ali o esporte, a queimada, pulando corda. Isso não pode acabar, isso vai ter que continuar. Mas dizer que o contato virtual desumaniza não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Provavelmente, os lugares onde vocês mais choram é no cinema. Dependendo do filme, nós nos derretemos todos. Né? Pega aí certos filmes especialistas em causar choro, termina a sessão, está todo mundo chorando. E aquilo ali não foi um contato direto físico, foi um contato virtual. Você tem que ter a capacidade de emocionar. A gente ensina bem se souber emocionar. Por que para nós do esporte é muito importante
físico, né? O estar junto ali. Porque o esporte é muito emocionante. Mas se eu estiver falando aqui com vocês e eu souber emocionar as pessoas, também funciona maravilhosamente. Nunca nenhum professor me emocionou tanto quanto certos atores de cinema, né? Eu vejo certos filmes, eu sei que aquilo ali é uma simulação, eu sei que é uma ficção, e eu não consigo conter as lágrimas, não consigo deixar de... Ou sentir raiva, né? Por que nós não podemos ser assim quando a gente... Eu acho que o que vai acontecer, sabe, Rodrigo, é que a gente, tentando aprender a lidar com recursos eletrônicos, nós vamos ter que aprender a emocionar mais as pessoas. Não é sentar aqui e ficar que nem uma múmia falando. É falar com veemência, passar minha emoção. Quer dizer, se eu estou emocionado, eu não vou ficar escondendo minha emoção. Se eu estou bravo com o presidente da República, eu não quero nenhum mal para ele, mas eu não vou esconder que eu estou bravo com ele. Se eu estou bravo com o professor tal, eu não quero mal para ele, mas eu não vou esconder que eu estou sentindo raiva, que eu estou chateado. E se eu estou alegre, eu não vou esconder minha alegria. Educação é isso. O Paulo Freire já dizia isso, sim, mas de lavada, o tempo todo, né? Então, a gente tem que lidar melhor. É porque a gente lida mal com o recurso eletrônico e diz que o defeito está no recurso eletrônico. Como a gente não aprende, tem gente do mal que aprende e se dá bem, e provoca um monte de mal. Nós é que temos que fazer melhor do que eles, eu acho. Muito bom, professor. Ô, Gustavo, você que já teve a participação aí também no Cofebol, Marcelo que tem aula de Cofebol, o grande professor João Freire que teve aí o seu início de vida no mundo esportivo, não só no futebol no campo, mas também no atletismo. Quer dizer, pergunta do Rodrigo, meu xará, ele coloca aqui, boa tarde, professores, em relação ao ensino de educação física, como é que fica em meio à pandemia e como será o pós-pandemia? Eu entendo que a pergunta dele diz respeito a você não ter esse contato pessoalmente. Como é que é isso para vocês, no sentido de levar a educação física para as pessoas? Eu falo pelos meus filhos que tem que ter aula pelo computador. Se exercita aí, menino, vamos lá. Como é que funciona para vocês essa condição que vivemos hoje aí? Como é que vai ser o depois? Vai ter muro para separar uma pessoa da outra por causa do suor? Eu tenho medo disso, viu? Só assim, o Marcelo vai completar. Como Isso. a minha docência não é da educação física, né? De comunicação, de outras disciplinas, uma das grandes perguntas que a gente faz, assim, e eu gostei, assim, eu estou encantado com a aula do professor João Freire, é que cada vez mais o espaço da sala de aula faz, para mim, já há algum tempo, mas cada vez mais faz menos sentido. E o digital se tornou essa ampliação da sala de aula, né? Então, eu tinha até, acho que é o Rômulo, né, que falou que está no interior e está conseguindo assistir essa aula. Tinha mais alguém também que era, acho que do Rio Grande do Norte, se não me engano, que também colocou uma mensagem aqui, que está assistindo a aula. Então, assim, essas pontes que eu estou falando viraram pontes gigantescas, né? Mas uma das maiores preocupações que eu tenho pessoalmente imagina que tudo comece a entrar no tal do novo normal, no possível, e que a gente consiga se movimentar, consiga voltar para as salas, e você chega na sala de aula, as pessoas estão traumatizadas com contato, porque eu acho que tem a questão da demanda e do desejo, né? A demanda é o que a gente tem hoje, o que a gente tem para fazer hoje, que é se esconder, se proteger e se cuidar. Mas o desejo, todo mundo está morrendo de vontade de se abraçar, de se beijar, de correr. Então, assim, eu acho que quando voltar, a gente vai ter que ter um período, mesmo que curto, de uma readaptação desse novo escalonamento, né? Achei muito interessante, quer dizer, triste, mas interessante, a matéria que saiu ontem na televisão que fizeram aquela tela de plástico com 2 braços para poder abraçar a avó. Aí um menino em Jaú colocou uma capa de chuva para abraçar a professora quando ele foi lá buscar o material. Então, assim, a gente vê que existe uma demanda pelo contato, por se aproximar,
nós somos animais sociais, né? Então a gente está com essa defasagem, né? E eu espero que passe o quanto antes, porque eu também estou morrendo de vontade de abraçar, de pular, de escrever na lousa, de conversar com o pessoal comendo um salgado na lanchonete da faculdade. Eu estou morrendo de saudade dessas coisas, né? Por mais que a aula a gente converse, a gente vê, a gente brinca com as telas, que eu brinco, põe a cara na janela, pessoal, vamos para a aula, tudo, mas está fazendo falta, viu? Eu, no meu caso especificamente, Gustavo, professor João Batista, Rodrigo, eu vou ter que me reconstruir, né? É uma reconstrução, né? Até porque eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar muito com essa questão da emoção, né? Eu gosto de tocar meus alunos, eu trabalhei muitos anos, agora eu estou trabalhando com fundamental, mas a minha experiência vem muito da educação infantil, onde eu recebo esses alunos de joelhos, né? No mesmo nível, abraçando, tocando. Aqueles que têm dificuldade no toque, eu sorrio, eu faço um gesto, né? Eu tenho várias maneiras de me comunicar com esse aluno com o meu corpo, né? Às vezes, nem sempre eu utilizo a voz ou eu falo. Eu utilizo o violão, eu gosto de cantar, inventar músicas na hora. Eu invento uma música com os nomes que as crianças se divertem muito. Então, assim, eu estou muito motivado para esse novo desafio, que é a reconstrução, um novo Marcelo, professor de educação física, né? E eu vejo que todo profissional vai ter que se reciclar. Nós temos que praticamente se aproximar, trocar experiências, né? Através do Confebol, estou me reaproximando de várias pessoas que eu perdi o contato, né? Via Facebook, Instagram, né? Fazendo esses convites para lives. Eu acho que a gente tem que aprender com o outro, a gente tem que cooperar, né? É a cooperação educacional e aprendendo. Eu tô tão motivado por esse novo desafio que eu me sinto um aluno. Parece que eu estou na graduação. Eu voltei. Eu ainda não estou formado. Eu estou me formando. Perfeito. Professor João Freire. Eu acho que nós vamos ter vacina, né? Porque a gente tem vacina. Esse ano eu tomei vacina para uns 3 tipos de gripe já. Por que se criou uma vacina para o H1N1 e não vai se criar uma vacina para o Covid? Né? Sabe de onde vem a palavra vacina? Aprendi com o Gregório do Vivier. Vaca. Derivado da palavra vácuo. A origem da palavra, né? Porque a primeira vacina inventada no mundo foi contra a malária. A malária matou, calcula-se, 300 milhões de pessoas. E aí o sujeito viu que a vaca tinha um tipo de malária no útero que não fazia mal para ela. Ele raspou aquilo e raspou no braço da família dele. Matou quase todo mundo na aldeia e não matou a família dele. Aí nasceu a vacina. Então, eles estão fazendo uma vacina. Nossos alunos vão poder se tocar. Sim. Talvez não agora, em agosto, setembro, outubro. Nós vamos ter que inventar. Então, por exemplo, em vez de eu pegar uma atividade com bola, a gente tem que, né, transmitir vírus um para o outro, a gente vai fazer um pula-corda, velhinho. Talvez a sua escola tenha um teste, faça teste em todos os alunos. Teste a febre todos os dias. Acho que nem na China atualmente. Entra, já passa por um aparelho, um vaporzinho assim que esteriliza todo mundo. A gente vai criar formas. As pessoas não vão deixar de se tocar. Né? Enquanto não puder se tocar, juntar eu e Marcelo aqui, a gente cria, em 5 minutos, a gente cria meia dúzia de atividades que não precisa se tocar. Perfeito. Né? Vai passar a bola, terminou de passar, já tem o negócio do álcool ali, ó, já passa na bola antes, e depois, de tantos em tantos minutos, todo mundo vai lá e passa a mão no álcool. Não vai deixar de fazer o corfebol por causa disso, só talvez tenha que mudar alguma regra. Sim, já estou pensando nisso. Está pensando, né? Então, eu já por causa do eu já comecei a pensar num monte de práticas aqui que a gente faz lá e que não daria para fazer. Já estou doido aqui esses dias pensando como é que eu vou fazer tal coisa, e a gente vai fazer.
Estamos acostumados com isso. Professor é herói, né? Estou vendo aqui o Marcos aqui falando, professor João. Nos dias de hoje, os professores são heróis, poderiam fazer parte dos filhos da Marvel. Olha, se vai fazer parte do filho da Marvel, eu não sei, Marcos, mas com certeza eu gostaria de ter sempre o contato aí com esses 3 grandes professores, esses 3 grandes mestres, que não usam da desculpa algo para deixar de ensinar, para deixar de educar e para deixar de levar o lúdico, para deixar de levar como você pode ser uma pessoa educada, uma pessoa que vai ter como ser um cidadão melhor. Fazer isso como você coloca muito bem nos seus livros, né, professor? Você fala muito dos benefícios da questão de cidadania, você fala de cooperação, você fala de respeito, enfim, você fala de tudo isso que a gente vem debatendo aqui há mais de 1h30, dentro dos seus livros, que eu acho muito legal mencionar aqui, que é a educação de corpo inteiro, por exemplo, a educação como prática corporal, o de corpo e alma, a pedagogia no futebol, o jogo, o riso e o choro. Quer dizer, levando sempre um pouco de cada livro seu para o seu dia a dia. Você acabou de falar aqui para a gente, aqui para quem está acompanhando, e eu, mais uma vez, quero agradecer a participação de muita gente aqui. Peço perdão se eu não consegui botar todas as perguntas, todos os comentários aqui, mas pode ter certeza que está aqui com carinho e está junto com o Continua Mais e com essas pessoas. Você faz isso muito bem, professor, porque você está já pensando nesse momento de pandemia de como poder se manter aí em contato com a tecnologia e já pensando sim na volta. Fala um pouco sobre isso. Eu inclusive, melhorei minha condição física. Eu tenho corrido aqui dentro de casa direto. Subo escada, desço escada. Eu não vou dar mole pro vírus, não. Se me pegar, vai ter que batalhar para me matar. É isso aí. Não é fácil. Mas nós estamos trabalhando muito lá na... Esse ano não tem mais caravana, porque nós somos ligados à Disney e à Unicef, e eles já definiram que no Brasil nós não faremos mais caravana, porque eles calculam que nós vamos demorar muito tempo para sair desse impulso, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos um grupo de professores trabalhando para a gente criar atividades possíveis, né? No próximo encontro, a gente já vai chegar aqui com algumas sugestões de prática para vocês. Aqui, tá? Eu conheço, o Marcelo também conhece, tenho certeza, no meu Facebook, muitos professores, alguns devem estar aqui hoje, que são extremamente criativos. Eles dão um show de criatividade. Eles fazem coisas maravilhosas. Os alunos amam as aulas desse pessoal. E eles vão criar. A nossa volta vai ser uma volta criativa. O Brasil tem a melhor educação física do mundo e a pior educação física do mundo. Curioso. Dois extremos. Nós não somos médios. Perfeito, muito bom. Gustavo, quer complementar alguma coisa? 1h40 de live, é um prazer estar com vocês aqui, gente. É muito bom esse bate-papo, como é que passa rápido a hora, mas deu para debater, acho que bastante aqui sobre a questão lúdica também, todo mundo aqui participando, tem aqui a Sheila falando também, e acolher ainda mais, como essas crianças retornarão, né? Porque aí também entra aquela questão, não sei se entra nessa questão, Sheila, mas entra aquela questão também, eu sou pai, por exemplo, de dois filhos, o Gustavo também é pai, o Marcelo, não sei você, professor, mas acredito que... Tem neto. Tem neto, então... E como é que entra na questão da educação poxa, vai voltar para o colégio? Não, mas olha, cuidado, não vai abraçar o colega, não vai apertar a mão de professor. Até que ponto essa neurose, é lógico que não é neurose, não é essa palavra, mas assim, vai existir neurose pós-pandemia? Assim, como lidar com essa questão com as crianças voltando e por serem mais... Criança tem aquela mente aberta, que tudo tá bom, que doença nada, não tem aquela coisa assim, ela consegue filtrar melhor, vamos dizer assim. Como é que vai ser a volta dessas crianças para os colégios, hein? Eu tenho visto aqui com o meu menor aqui que ele está até chamando um pouco mais de atenção do que deveria, a gente poderia começar a falar, criando pequenos traumas ali de tudo, né? Correr, o ursinho encostou na minha boca, ele quer ir lavar a boca, então assim, a gente está tendo que desprogramar ele para esse movimento que, assim, num primeiro momento, infelizmente, a gente está exposto a grande incerteza, né? A gente não sabe nem quando, nem como. Então, eu penso, quando o pessoal fala aí do novo normal, do pós-Covid, para mim quando chegar num como viável e um quando der.
Vai ser assim, a gente vai ter que trabalhar com isso. E quando esse momento chegar, eu vou estar bem mais calmo. Mas num primeiro momento, eu aqui, pessoalmente também, se as faculdades que eu dou aula falarem assim, precisa voltar, alguma coisa, eu não teria a menor condição de pegar um ônibus, um metrô, como eu pego normalmente, e vou para as minhas aulas, eu não teria a menor condição nem psicológica de pensar em me expor num momento como esse. Então, eu acho que a gente vai ter que ter esse momento esse intervalo ali entre começar a ter um pouco de certeza de que é possível, que dá, e aí a gente vai ter que reprogramar um pouco a nossa cabeça aí. Eu acho que as crianças são claras nesse momento. E readaptar. É. Perfeito. Professor João Freire. Eu quero agradecer as pessoas aqui, né? Acho que nós da educação física, né? Eu, Marcelo, a gente aprendeu a dar aula, dando aula e surpresas todos os dias, né? A aula que eu dou hoje o Marcos, tem um tal de Marcos BC aqui, foi um monte de comentário. Quem virou Masterchef na pandemia? Eu virei. Eu não. Mas eu tô engordando. Pandeiro, pão, pizza, eu e minha mulher, né? E ainda bem que nós temos uma casa acolhedora, nós nos amamos muito, então é bom ficar na minha casa. Minha casa é legal, porque nós somos um casal que se dá muito bem, se gosta muito, a gente gosta de estar junto, né? Isso ajuda. Mas, e tem esses momentos que nem esse encontro aqui, né? Muito democrático, com muita liberdade, as pessoas se posicionarem. Pena que não dá para responder todo mundo, mas eu percebi a simpatia, a generosidade das pessoas que vieram aqui, né? Então, como diz aquele Humberto Maturana, né? Um biólogo que virou educador, também um chileno, se tivesse mais gente ruim do que boa no mundo, o mundo já teria acabado, né? Prevalece o bom, o amor prevalece sobre a indiferença, sobre o ódio. Há muito mais coisa boa do que coisa ruim ainda. Por isso, estamos aqui. Perfeito. Eu vou querer... eu queria fazer uma colocação, Rodrigo. Claro. Quando o professor João Batista Freire coloca que a gente aprende dando aula, né? Eu tenho que mencionar a experiência que eu adquiri dentro do sistema prisional, com os detentos, onde eu tive que reconstruir toda a minha pedagogia, né? Onde eu cresci como pessoa, como profissional, e onde eu tive que reinventar atividades, né? Principalmente com Confebol e outras atividades, né? Porque lá eu não só trabalhava somente com Confebol, mas tem tudo a ver, né? E assim, quero prestar uma homenagem aqui ao mestre, a gente já está encaminhando aí para o final. Se eu fosse presidente do Brasil, mestre João Batista Freire seria meu ministro, ou da cultura, ou dos esportes, ou da criança. Eu teria um ministério chamado Ministério da Criança, e eu convidaria ele. Mesmo que ele não quisesse, eu ia fazer uma marcação cerrada, ele ia ser meu consultor. No Confebol eu utilizo uma nomenclatura chamada marcação sovaco na cara, eu ia marcar ele. Ele ia ter que dar a sua contribuição. E aí, professor? Aceita, professor? Aceitaria. 17 mil reais o salário. Exato. Bem, pessoal, eu infelizmente já está terminando o programa aqui, eu só queria encerrar com mais duas questões, até para o respeito com quem está com esse carinho todo conosco, participando esse tempo todo da live, com perguntas super bacanas, comentários super bacanas, que fazem com que a live seja cada vez mais dinâmica, cada vez mais divertida, com uma coisa que é óbvio, né? Levando credibilidade, levando seriedade, mas sem perder também a esportividade, para a gente não perder aqui um pouco do que vemos falando. Mas vamos lá, eu queria botar a pergunta aqui do professor Maurício Fidelis, olha na tela. Nesse momento onde todos estamos sendo educados em caixa alta a lidar com o vírus, gostaria de saber como eles estão vendo essa abertura das academias. Olha a polêmica aí, ó, devem ser abertas? E como isso pode reverberar na escola? Quem quer começar com essa resposta aí? Professor, vai com você, porque eu acompanhei, eu sempre te acompanho,
e eu acho que a resposta que você deu no momento que foi liberada a academia como sendo uma coisa assim que tem que estar livre mesmo, é como se fosse, imagina, é um supermercado, uma drogaria, pelo amor de Deus. Uma coisa é eu estar conversando com vocês com uma máscara, né? Então, estou aqui conversando, né? Estou protegendo vocês. Outra coisa é eu estar com um batimento de 180, 200 por hora. Então, olha a diferença. Estou aqui respirando normal. Ó. Agora estou com 200 batimentos. Imagina. Num ambiente fechado, né? Onde eu posso tocar em todos os lugares que os outros tocam. Por mais que o responsável pela academia seja uma pessoa cuidadosa, se tiver alguém contaminado, o risco de contaminação é maior em academia do que na maioria dos outros lugares. Né? O que eu queria é que os nossos conselhos tivessem levado uma campanha até o governo para proteger as vidas das pessoas, né? Mantendo os alunos em casa e proteger os empresários de academia, dos maiores aos menores, subsidiando essas pessoas para ficarem fechadas. Não, você não pode abrir, isso é um ambiente perigoso, é um ambiente altamente disseminador, é igual o transporte coletivo. Né? E até pior, porque as pessoas vão estar cansadas, suando, esfolegando. Então, você vai ganhar um tanto por mês para ficar fechado. É assim que se faz. Não fazer lobby para abrir a academia só para proteger o empresário da academia. Então, eu me insurgi contra isso e publiquei o meu protesto a respeito disso. A minha posição é frontalmente contrária à abertura das academias, para proteger, mais do que o empresário, os alunos. E para não dar o exemplo para a sociedade. E são casos exemplares. Abriu a academia, pode abrir todo o resto. Veja bem, o que é que não pode abrir depois de abrir a academia? Me deem algum exemplo de alguma coisa que não pode abrir. Se eu abrir a academia, o que é que não pode abrir? Tudo pode abrir se abrir a academia. Você não achar nenhum outro ambiente. Num jogo de futebol, eu posso proteger as pessoas até melhor do que numa academia. O seu espaço mais aberto. Então, pode abrir tudo. Esse exemplo é que foi mal. E eu esperava que o Conselho Regulador entendesse mais o ser humano. E não percebeu o ser humano nessa história. Percebeu o interesse comercial. Como é que vai estar? Maravilha, professor, está respondido. Gustavo, você tem uma pergunta importante aí para o professor, né? Diz respeito também ao que nós estamos vivendo até antes da pandemia, né? Diz respeito à tecnologia. Vai lá, meu garoto. Então, eu fiquei muito encantado no começo na apresentação do professor, né? Quando ele falou da Vila Euclides, no projeto da Uni. E quando ele citou que ele encontrou aquele campo, aquela pista de atletismo com mato, tudo, mas depois começaram a construir ali um processo do esporte como um processo integrador, como usando o atletismo como a ferramenta, digamos, mais prática para poder ali trazer a maior quantidade de pessoas. Você acha que a gente consegue alguma coisa no digital de transpor, até de sair um pouco da centralização aqui do sul-sudeste, e a gente conseguiria fazer uma educação de qualidade, educação da prática esportiva, da iniciação esportiva, da prática esportiva no digital? A gente conseguiria fazer núcleos, por exemplo, a própria caravana poderia fazer a caravana digital, em que as pessoas, em alguns núcleos, algumas comunidades pudessem ter acesso, como é a ideia do telecurso, então expandir isso de uma forma um pouco maior? Estamos partindo para isso, sabe, Gustavo? Estamos partindo para isso. E outra coisa, eu não posso... Imagina o Marcelo, ele, por ser um professor consciente, ele vai querer que os alunos dele continuem fazendo atividade. Está em casa... e vai falar, olha, dá para fazer até numa salinha pequena. Mas ele não vai ficar aqui sentado e dizendo, olha, se abaixa 10 vezes, agora levanta 10 vezes, agora põe o braço direito para lá, o braço esquerdo. Ninguém vai fazer isso.
Ele vai ter que dar um outro. Ele não vai poder dar a aula digital do jeito que dava a aula física. Ele vai ter que montar um palco aqui, um cenário, ele vai ter que se movimentar, ele vai ter que falar de um outro jeito, ele vai ter que mostrar coisas, ele vai ter que propor tarefa, vai bater papo, ele vai ter que se reinventar. Nós vamos ter que nos reinventar como professores, até para próximas pandemias que virão por aí. Sim. Essa não é a última. Nós estamos convivendo com mais de 200 vírus que já mudaram para afetar os seres humanos, mais de 500 que estão aí nos animais que estão próximos de nós, vem mais coisa por aí. Então, nós vamos ter que nos reinventar. Lógico que eu não posso dar... Quando eu vou dar aula numa quadra, eu sei dar, no campo de futebol, eu sei dar. Agora, aqui, meus alunos lá na casa deles, eu vou ter que me reinventar. Vamos ter que ensinar tudo isso, vamos ter que aprender, vamos ter que pensar. E nós, lá na caravana, estamos assim, a 1000 por hora, tentando aprender como fazer isso. Nós vamos demorar um tempo, não vai ser do dia para a noite, não. Eu tenho um compromisso daqui a pouco, viu, Rodrigo? Vamos lá, vamos encerrar aqui então. Queria só agradecer a todo mundo que está participando aqui no Curtindo Mais, agradecer novamente esse grande mestre, professor, grande mestre João Freire, obrigado aí pela sua participação. E olha, fica só uma sugestão do Marcelo Dantas aqui, que o pessoal está falando, boa, professor Marcelo Dantas, ele que é de Volta Redonda, está falando aqui, gostaria de propor um novo encontro sobre a reconstrução da educação física depois da pandemia. Muito bom, obrigado, Marcelo, pela participação, obrigado a todo mundo pela participação. E é isso, gente, mais uma vez a live aqui do Curtindo Mais, se inscreva no canal, fique por dentro, acione o sininho, tem sempre novidade, sempre uma live super interessante para você, e lembre-se, faça do esporte algo na sociedade, faça do esporte um fenômeno como ele é, para superar você mesmo. Certo, meus amigos? Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, João, mestre. Obrigado, Gustavo. Valeu, eu agradeço gratidão, essa oportunidade. Gratidão. Obrigado a todos. Mandar um abraço para meu filho lá em Petrópolis, Miguel de Oliveira Soares. Saudade, meu filho. Até a próxima, gente. Abraço. Abraço aí para vocês. Até mais. Tchau. Valeu.